A gente quer, sonha em ser um jogador de futebol, tá lutando por isso, tem como objetivo. Nada cai do céu. As oportunidades vêm, se você está preparado, está pronto, você aproveita ela da melhor forma e foi isso que eu fiz. Amor, vem ver a Duda, ela tá te chamando aqui. Dudu! Uma família de gerações de fanáticos por futebol. Minha vozinha foi a parte mais boleira da minha família. Eu levava todos os filhos, os netos, para levar a assistir jogos perto de casa. E nós íamos todo domingo pro estádio, voltávamos e o meu pai cozinhava. A gente jogava muito futebol ali, fazia 3 contra 3 na frente do quintal ali, assim. Só que como o Marquinhos era o mais novo, então a gente colocava sempre ele no gol. Era uma coisa que eu gostava e me divertia. Foi ali que eu comecei a tomar o gosto da defesa, de defender. Então todos os netos da minha mãe, inclusive os meus 2 filhos meninos, foram jogadores de escolinha de futebol, porque ela levava, ela comprava chuteirinha. Foi ela que incentivou a mim, incentivou todos os meus familiares a seguir o futebol. Passei por alguns clubes grandes, né, do Brasil, acabei realizando um sonho que é jogar no futebol europeu. E o Luan, durante 3, 4 anos, jogando no São Paulo. Tem gente que nasce com talento e outros correm atrás. Eu corri atrás. Eu era muito técnico, o Moreno sempre foi muito forte, tinha uma técnica refinada. E o Marquinhos, que era o menos técnico dos 3, mas era o que eu tinha mais vontade, o que tinha mais raça, o que mais queria de todos os 3, sempre foi ele. Nós colocamos ele no Corinthians e aí começou essa paixão dele, né, por jogar na zaga. Ele não se destacava muito com a bola no pé inicialmente, mas ele sempre teve um destaque como pessoa, como disciplina, como foco, que acabou levando ele a ser ele hoje. Eu simplesmente pensava em treinar, trabalhar, né, me aperfeiçoar a cada treinamento, me dedicava. Primeira convocação minha com 16 anos, né, pro Sul-Americano Sub-17. Foi ali onde muita coisa começou a seguir muito bem na minha vida. Depois dessa convocação, fiz o meu primeiro contrato profissional no Corinthians. Esse aqui é um pequeno canto que a gente montou para relembrar um pouco da trajetória do Marquinhos. Copa São Paulo 2012. Esse foi o início de um sonho que a gente sentiu que tinha a chance de ser um jogador profissional. Ele tinha um técnico, foi o técnico que revelou ele no profissional, que era o Tite na época, e para nós não justificava a saída, mas o clube tinha um propósito bacana, né? Um propósito era que o Marquinhos amadurecesse como profissional. E chega a proposta de 5, 6 times da Europa. A gente fala, o que a gente vai fazer agora? E quando eu fui, toda a minha família me deu o suporte suficiente que eu precisei, graças a tudo isso, juntando a dedicação ao trabalho. Eu acho que foi o fator principal para que tudo dê certo. De todos os problemas que a gente viveu na fase de transição, o menor de todos foi a adaptação dele. Quando cheguei na Europa, me falaram que as pessoas do país gostam, né, de quando o jogador se adapta da melhor forma, de quando ele foca, de quando ele tenta falar a língua, de quando ele tenta entender os costumes, né, e eu foquei muito nisso, né. Quando eu cheguei na Itália, eu já estava fazendo curso de italiano para aprender o mais rápido possível. Ele não se conformava de entrar no campo e um colega de trabalho ter que traduzir para ele o que o professor pedia, pela disciplina dele. Ele queria aprender. Ele almoçava estudando italiano. Quando ele terminou aquela temporada, ele recebeu uma premiação do melhor zagueiro da temporada aos 18 anos pelo time da Roma. A primeira camiseta da Roma que ele usou, no primeiro jogo que ele entrou, é como se fosse meu amuleto. Todo mundo quer trocar a camiseta e ele guardou e falou, não, essa é pro meu pai, daqui não sai. Todos os treinadores que ele passou sempre gostou muito dele e a qualidade técnica dele hoje, para mim, sinceramente, é um dos melhores zagueiros do mundo, se não for o melhor. Ele é uma pessoa super tranquila, é impressionante. Eu que fico nervosa antes dos jogos e eu pergunto pra ele, e aí? E a reação dele é sempre pleno, calmo. Desde cedo, quando comecei, o treinador, primeiro jogo já me colocou com a faixa de capitão, por tudo aquilo que eu fazia, pela dedicação que eu tinha.
ele vem exercendo essa liderança mais do que nunca, porque ainda mais com esse tanto de estrela que tem no clube hoje em dia, Neymar, Mbappé, Messi, Sérgio Ramos, ele vem ganhando bastante maturidade e essa liderança é importante. Externo, ajuda a lateral, desde o começo do jogo, concentrado. Vem a confiança, você, simbora! Esse é o maior troféu, esse é o maior reconhecimento de que ele conseguiu chegar num ponto máximo, é uma recordação de tudo que nós fizemos e que o caminho que nós escolhemos foi um caminho certo, o caminho que você pode olhar para trás e ter aquela vontade, eu faria tudo novamente como fizemos. A gente jogava bola, né, no quintal da minha vozinha, aí ela ficava no murinho assistindo a gente jogar. Né, de partir, ela falou, eu ainda vou te ver jogando, né, um jogo na televisão e eu ainda vou te ver jogando um jogo na seleção brasileira no estádio, né? E eu consegui concretizar todos esses desejos que ela tinha antes dela partir. Hoje ela tá pulando de orgulho, de alegria, de tudo aquilo que eu conquistei até hoje. Quai, seu app de vídeos curtos.